Infelizmente, a arte do silêncio se perdeu em nosso mundo agitado, onde o barulho e falar estão sempre presentes. Mas e se os momentos em que escolhemos não falar fossem tão fortes quanto os momentos em que falamos? Quantas vezes paramos e pensamos sobre o que nosso silêncio significa? O estoicismo é uma teoria antiga que ensina as pessoas a se controlarem através da razão e da força emocional. É uma ótima maneira de aprender quando falar. Zenão, o fundador do estoicismo, disse que é melhor viajar com os pés do que com a língua. Este sábio ditado levanta uma questão básica: quantas vezes já me senti mal por dizer algo com pressa ou com raiva? O estoicismo não nos diz apenas para não fazermos coisas, mas também para usarmos o silêncio como uma ferramenta para o crescimento e a paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a calma confiança de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra poderia. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida que foi cuidadosamente escolhida. É uma força ativa e poderosa, uma estratégia que pode ajudar a aliviar divergências, nos proteger do mal e nos ajudar a entender. Mas quando exatamente devemos abraçar o silêncio? Juntos, descobriremos 9 momentos-chave em que escolher o silêncio não é apenas inteligente, mas também transformador de vidas. À medida que nos aprofundamos nessas lições, pense em como praticar o silêncio estoico pode mudar a maneira como você lida com os outros e sua própria paz de espírito. E se você pudesse terminar uma briga acalorada com um silêncio calmo e comedido em vez de palavras duras? Uma pausa tranquila pode ajudá-lo a pensar sobre seus sentimentos e pensamentos. Vamos juntos desenterrar os momentos certos para calar a boca e deixar o conhecimento do estoicismo nos guiar. Você está pronto para aprender mais sobre o profundo conhecimento do estoicismo? Número 1. Ao ser criticado injustamente. De acordo com a filosofia estoica, ser criticado injustamente é uma chance única de se tornar mais forte e mostrar integridade. O governante Marco Aurélio disse que se algo fora de você te incomoda, não é a coisa em si que está te machucando, mas como você pensa sobre isso. Ele também disse que você pode mudar a forma como pensa sobre algo a qualquer momento. O insight é que o que nos incomoda com a crítica não é a crítica em si, mas como a vemos e respondemos a ela. Pense nisso: como mudar a forma como você vê as críticas pode fazer você mais forte. Você consegue pensar em uma época em que manter a calma diante de críticas injustas mudou o resultado de uma situação? Por exemplo, se você está liderando um projeto no trabalho e seu chefe o critica duramente, uma resposta estoica seria olhar calmamente para o feedback e encontrar insights úteis, ignorando qualquer informação negativa que não seja baseada em fatos. Epicuro disse que essa maneira de fazer as coisas não só manterá sua paz, mas também a sua honra profissional. Para viver pela filosofia estoica, você deve responder com calma e reflexão, em vez de respostas defensivas. Deixe a qualidade de suas respostas e, em última análise, seu trabalho falarem por si. Não responder quando criticado injustamente não é apenas um ato passivo, é um ato estratégico. Abraçar o chamado do estoicismo para focar no que podemos controlar, nossas respostas e atitudes, transforma possíveis conflitos em um sinal de sua força pessoal e dedicação filosófica. Ao enfrentar as dificuldades da vida, pense em como o silêncio pode ajudá-lo. Quais chances podem surgir se você escolher o silêncio pensativo em vez do discurso impulsivo? Como essa prática pode não apenas melhorar sua própria paz de espírito, mas também afetar as pessoas ao seu redor. Incorporando princípios estoicos em nossas vidas diárias, especialmente quando somos criticados injustamente, alinhemos-nos com uma filosofia que valoriza a força do caráter acima da aprovação temporária dos outros. Isso promove o crescimento pessoal e inspira outros a fazerem o mesmo, especialmente em um mundo onde a ostentação e a autopromoção muitas vezes abafam a humildade. O estoicismo nos ensina a abraçar o silêncio.
O sábio Marco Aurélio diz para não perder tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser, seja um. Sob esta luz, pense como o silêncio em resposta às ostentações pode transformar um ambiente potencialmente negativo em um lugar de autorreflexão e crescimento. Sempre haverá críticas na vida, e isso pode ser uma boa maneira de aprender e melhorar, mas a crítica nem sempre é justa, mesmo quando a intenção é machucar. Nesse tipo de cenário, pode ser difícil manter a calma e agir corretamente. O estoicismo, uma teoria que começou na Grécia Antiga, tem conselhos atemporais sobre como lidar com críticas rudes com classe e graça. Nesse tipo de cenário, pode ser difícil manter a calma e agir corretamente. O estoicismo, uma teoria que começou na Grécia Antiga, tem conselhos atemporais sobre como lidar com críticas rudes com classe e graça. A abordagem estoica sugere que, em vez de reagir impulsivamente, devemos pausar e refletir sobre a crítica. Se for injusta, não devemos nos deixar abater. Em vez disso, devemos usar essa oportunidade para demonstrar nossa força interior e manter a dignidade. Ao fazer isso, mostramos aos outros que não somos facilmente abalados e que somos capazes de manter a compostura em situações adversas. Número 2. Quando estamos com raiva. A raiva é uma emoção poderosa que pode levar a palavras e ações que mais tarde nos arrependemos. Os estoicos acreditam que, em momentos de raiva, o silêncio é uma ferramenta valiosa. Ao escolher o silêncio, damos a nós mesmos tempo para esfriar a cabeça e pensar racionalmente sobre a situação. Esse espaço para reflexão pode nos ajudar a evitar decisões impulsivas e a responder de maneira mais ponderada e controlada. Número 3. Durante discussões acaloradas. Em discussões intensas, é fácil ser levado pela emoção e dizer coisas que não queremos dizer. O silêncio estoico pode ser usado para desarmar a tensão. Quando escolhemos não responder imediatamente, mostramos que estamos ouvindo e considerando as palavras do outro. Isso pode ajudar a acalmar a situação e abrir caminho para uma comunicação mais efetiva e respeitosa. Número 4. Ao enfrentar provocações. Provocações são comuns em muitas situações, desde o ambiente de trabalho até a vida pessoal. Os estoicos nos ensinam a não responder a provocações com agressividade. Em vez disso, devemos usar o silêncio para mostrar que não somos facilmente perturbados e que não permitiremos que os outros controlem nossas emoções. Número 5. Quando precisamos refletir. O silêncio é essencial para a reflexão pessoal. É durante esses momentos de quietude que podemos avaliar nossas ações, pensar sobre nossas metas e considerar como queremos avançar na vida. A prática do silêncio nos dá a clareza mental necessária para tomar decisões melhores e mais informadas. Número 6. Em situações de incerteza. Quando enfrentamos incertezas, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Ele nos permite observar e analisar a situação antes de agir. Isso é especialmente útil quando precisamos tomar decisões importantes e não queremos ser influenciados por emoções ou pressões externas. Número 7. Ao buscar a paz interior. O silêncio é uma das melhores maneiras de encontrar paz interior. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, momentos de silêncio nos permitem reconectar com nós mesmos e encontrar um estado de calma e equilíbrio. Número 8. Durante a meditação. A meditação é uma prática que muitas vezes envolve silêncio. É um momento para se concentrar na respiração, acalmar a mente e alcançar um estado de relaxamento profundo. Os estoicos viam a meditação como uma maneira de fortalecer a mente e o espírito, e o silêncio é uma parte fundamental desse processo. Número 9. Ao lidar com a perda. A perda é uma parte inevitável da vida, e o silêncio pode ser uma forma poderosa de processar o luto. Permitir-se momentos de silêncio para refletir e sentir a dor pode ser uma maneira de encontrar consolo e começar a cura. Em resumo, o estoicismo nos ensina que o silêncio não é apenas a ausência de palavras,
mas uma resposta poderosa e intencional às situações da vida. Ao escolher o silêncio nos momentos certos, podemos cultivar a paz interior, fortalecer nosso caráter e navegar pelos desafios da vida com graça e dignidade. Podemos transformar coisas ruins que nos acontecem em oportunidades de crescimento pessoal e nos tornarmos mais fortes por dentro. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Este é um princípio estoico. Epicteto dizia que o que importa é como você pensa sobre o que aconteceu, e não o evento em si. Por exemplo, quando alguém te critica injustamente, pare um momento para pensar antes de responder. Isso impede que você haja por impulso e te dá tempo para refletir sem ficar chateado. Lembre-se, você controla sua mente, não os eventos externos. Saber isso te torna forte. Marco Aurélio, um dos mais famosos estoicos, dizia que você pode mudar a maneira como pensa sobre algo a qualquer momento. Feedback injusto reflete apenas os sentimentos ou pensamentos do revisor, não define o seu valor ou suas capacidades. Separamos a crítica de quem somos e usamos para crescer. Epicteto também aconselhou: aprenda o significado do que você diz, e então fale. Quando alguém te critica injustamente, fique calmo e educado. Isso não só mostra a sua força e controle, mas também evita que a situação piore. Uma resposta calma muitas vezes desarma o crítico e mostra a maturidade. Em vez de se concentrar em críticas injustas, foque em seus objetivos e melhoria pessoal. Superar adversidades é uma oportunidade de crescimento. O estoicismo nos ensina a transformar essas situações em chances de se fortalecer, mantendo a calma e a dignidade. Número 2. Silêncio estoico em meio às tentações. Imagine estar em um evento de networking onde um colega se gaba de suas conquistas. O estoicismo nos ensina o poder da restrição. Escolher o silêncio mantém sua calma e deixa as palavras dos outros mostrarem quem eles são. Isso economiza sua energia para conversas mais significativas e demonstra confiança em suas próprias realizações. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, mas uma estratégia que mostra conhecimento e autoconfiança. Outro sábio estoico dizia que não devemos responder às tentações com mais ostentações, mas sim com ações silenciosas e de qualidade. Responder a histórias de sucesso de outros com humildade e reconhecimento, mantendo foco em suas próprias virtudes, é um modo de vida marcado não pela competição, mas pela verdadeira felicidade e sucesso. Número 3. Ao lidar com a raiva. A raiva pode parecer uma tempestade que varre toda a razão e calma. Mas, no meio dessa tempestade, a filosofia estoica oferece um lugar seguro, um momento de silêncio que nos ajuda a lidar com esses sentimentos intensos. Epicteto aconselhava ficar quieto a maior parte do tempo e falar apenas quando necessário. Imagine um dia de trabalho em que o erro de um colega te causa horas extras de trabalho. Seu primeiro instinto pode ser atacar com raiva, mas o que aconteceria se você escolhesse o silêncio? Não reagir com raiva te dá tempo para pensar objetivamente. Essa pausa pode impedir que o conflito se agrave e levar a soluções construtivas. Quantas vezes reagir rapidamente com raiva te fez se arrepender depois? Marco Aurélio nos lembra que os efeitos da raiva geralmente são piores do que aquilo que nos deixou com raiva inicialmente. Pense em Nelson Mandela, um líder que, apesar de estar preso por anos, escolheu responder com dignidade e calma, mostrando que a força do caráter muitas vezes fala mais alto do que qualquer palavra. Marco Aurélio nos lembra que os efeitos da raiva geralmente são piores do que aquilo que nos deixou com raiva inicialmente. Pense em Nelson Mandela, um líder que, apesar de estar preso por anos, escolheu responder com dignidade e calma, mostrando que a força do caráter muitas vezes fala mais alto do que qualquer palavra. Ao enfrentar a raiva, escolha o silêncio e dê a si mesmo o espaço necessário para recuperar a calma. Número 4. Quando enfrentamos desafios. A vida é cheia de desafios e adversidades.
O estoicismo nos ensina que, ao enfrentar essas dificuldades, podemos encontrar força e crescimento. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Em outras palavras, os obstáculos são oportunidades disfarçadas. Em vez de reclamar das dificuldades, use-as como uma chance para aprender e se desenvolver. O estoicismo nos incentiva a aceitar os desafios como parte da vida e a ver cada dificuldade como uma oportunidade para mostrar virtude e resiliência. Quando você se depara com um desafio, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso crescer com essa experiência? Mantenha a calma e a clareza, e use o silêncio como uma ferramenta para refletir e encontrar soluções. Número 5. Ao fazer escolhas importantes. Quando estamos diante de grandes decisões, a pressão pode nos levar a agir impulsivamente. O estoicismo nos ensina a importância da deliberação cuidadosa. Antes de tomar uma decisão importante, reserve um momento de silêncio para refletir sobre as opções. Considere os prós e contras e pense nas possíveis consequências de cada escolha. Epicteto dizia que devemos sempre buscar agir com razão e sabedoria. O silêncio nos dá o espaço para avaliar nossas opções de forma objetiva, sem ser influenciados por emoções momentâneas ou pressões externas. Quando você faz escolhas importantes com calma e reflexão, está mais propenso a tomar decisões que estão alinhadas com seus valores e objetivos de longo prazo. Número 6. Em conversas difíceis. Todos nós enfrentamos conversas difíceis em algum momento, seja uma discussão com um amigo, um desentendimento no trabalho ou um confronto familiar. O estoicismo nos ensina a abordar essas conversas com calma e respeito. Em vez de reagir impulsivamente, use o silêncio para ouvir atentamente o que o outro está dizendo. Ouvir com atenção é uma habilidade poderosa que pode desarmar conflitos e criar um espaço para entendimento mútuo. Quando você responde com calma e respeito, mesmo em situações tensas, mostra a maturidade e controle emocional. Essa abordagem pode transformar conversas difíceis em oportunidades para resolver problemas e fortalecer relacionamentos. Número 7. Quando buscando sabedoria. O estoicismo valoriza a busca contínua pelo conhecimento e pela sabedoria. Zenão, o fundador do estoicismo, dizia que é o melhor viajar com os pés do que com a língua, enfatizando a importância da ação sobre as palavras. Para buscar sabedoria, reserve tempo para o silêncio e a reflexão. Leia, aprenda e medite sobre o que você descobriu. A busca pelo conhecimento não é apenas uma atividade passiva. Requer uma mente aberta e a disposição para questionar suas próprias crenças e assumir novas perspectivas. Use o silêncio para absorver e ponderar sobre o que você aprende, integrando novas ideias em sua vida diária e buscando constantemente se aprimorar. Número 8. Quando lidamos com a perda. A vida inevitavelmente inclui perdas, seja a perda de entes queridos, oportunidades ou sonhos. O estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência da vida e encontrar paz em meio ao luto. Marco Aurélio dizia que devemos nos lembrar de que tudo o que acontece é natural e que estamos todos destinados a seguir o mesmo caminho. Quando enfrentamos a perda, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para processar a dor e encontrar consolo. Em vez de lutar contra a tristeza ou tentar preencher o vazio com palavras, permita-se sentir e refletir. A aceitação tranquila da impermanência pode trazer uma sensação de paz e uma compreensão mais profunda da vida. Número 9. Quando buscando a paz interior. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz vem de dentro. Não é o resultado das circunstâncias externas, mas da nossa própria mente. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Para encontrar a paz interior, reserve tempo para o silêncio e a meditação. Praticar o silêncio regularmente permite que você se conecte com seus pensamentos e emoções, ajudando a cultivar a calma e a clareza. Use o silêncio como uma oportunidade para refletir sobre suas ações,
avaliar seus objetivos e se reconectar com o que é mais importante para você. Ao fazer isso, você pode encontrar uma paz duradoura que não é abalada pelas tempestades da vida. Incorporar os princípios estoicos em sua vida diária pode transformar a maneira como você lida com desafios, críticas, raiva e perda. O silêncio, como uma ferramenta poderosa, permite que você reflita, cresça e encontre paz interior. Ao abraçar o estoicismo, você pode viver uma vida marcada pela força do caráter, pela resiliência e pela verdadeira felicidade. Número 3. Ao lidar com a raiva. Quando estamos com raiva, pode parecer uma tempestade selvagem que varre toda a razão e calma. No entanto, no meio desta tempestade, a filosofia estoica oferece um refúgio seguro: o silêncio. Este silêncio nos ajuda a lidar com esses sentimentos fortes. Epicuro, uma famosa figura estoica, dizia para ficarmos quietos a maior parte do tempo e falarmos apenas quando necessário. Imagine um dia de trabalho em que o erro de um colega cause horas extras de trabalho. Seu primeiro instinto pode ser atacar com raiva. Mas o que aconteceria se você escolhesse o silêncio? Não reagindo com raiva, você se dá tempo para pensar sobre a situação de forma mais objetiva. Essa pausa pode impedir que o conflito piore e levar a soluções construtivas, em vez de discussões acaloradas. Quantas vezes uma reação rápida com raiva fez você se arrepender? Pense no que poderia ser diferente se você parasse um momento para se acalmar antes de falar. Marco Aurélio, conhecido estoico, aconselhava que os resultados da raiva são frequentemente piores do que as coisas que nos deixam com raiva. Refletir sobre isso nos faz perceber que os efeitos de uma explosão de raiva geralmente são piores do que o que causou a raiva em primeiro lugar. Pense em Nelson Mandela, um líder que, apesar de estar preso por anos, decidiu perdoar seus agressores em vez de ficar com raiva. Essa decisão não apenas melhorou sua própria vida, mas também levou um país à reconciliação. Usar o silêncio quando estamos com raiva não significa esconder nossos sentimentos, mas sim escolher uma resposta que esteja de acordo com o nosso melhor. Esta prática não só melhora a nossa paz interior, mas também leva a melhores relacionamentos e uma vida mais bem-sucedida. Ao lidar com as frustrações inevitáveis da vida diária, lembre-se de que o silêncio pode ser seu santuário, um lugar onde a sabedoria prevalece. Adote-o e você poderá descobrir que a resposta silenciosa não é apenas a mais profunda, mas também a mais poderosa. A raiva é um sentimento normal que todos temos em algum momento. No entanto, a raiva descontrolada pode prejudicar relacionamentos e nossa própria saúde. O estoicismo ensina maneiras úteis de controlar a raiva, concentrando-se no autocontrole, no pensamento claro e na paz interior. Descubra seus gatilhos para entender o que exatamente o deixa com raiva. É uma pessoa, um cenário ou um determinado evento? Pratique a autorreflexão para entender por que essas coisas o afetam tanto. Aceite que você não pode mudar o que acontece no mundo exterior, mas pode mudar como reage a essas coisas. Pratique a atenção plena, mantendo sua mente no presente em vez de se concentrar em problemas passados ou preocupações futuras. Quando sentir raiva, faça exercícios de respiração profunda para acalmar sua mente e corpo. Antes de responder, pare e pense nas consequências de suas ações. Tente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e mostrar empatia. Mude a maneira como você vê as situações. Pense em como um filósofo estoico veria as coisas. Eles provavelmente considerariam que não é importante se concentrar nos problemas, mas sim nas soluções. Use sua raiva de maneira saudável e positiva, canalizando essa energia para coisas que o ajudarão, como malhar ou fazer arte. Aprenda e cresça com sua raiva, vendo-a como uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo e mudar a forma como reage no futuro. Comunique-se bem, falando sobre como você se sente de maneira calma e confiante, sem ser hostil ou irritado.
Gerenciar sua raiva de forma eficaz é importante para a sua saúde e para a saúde de seus relacionamentos. Número 4. Silêncio em meio a rumores infundados. Quando as pessoas espalham rumores, as histórias podem ser como folhas apanhadas por uma rajada de vento. Quando esses rumores não são verdadeiros, podem causar danos e confusão. A filosofia estoica oferece uma resposta poderosa. Pense na história de um professor em uma pequena cidade que foi injustamente acusado de má conduta. Enquanto rumores se espalhavam pela comunidade, o professor optou por não aumentar a tensão negando ou explicando o que aconteceu. Em vez disso, ele confiou em sua honestidade e integridade para se manter firme. Este silêncio não é uma rendição passiva, mas uma decisão inteligente baseada na sabedoria. Marco Aurélio disse que você detém o poder sobre seus pensamentos, não sobre eventos externos. Entenda isso e você será forte. Quantas vezes vimos palavras ditas rapidamente piorarem as coisas? Como o silêncio pode protegê-lo das flechas das falsas acusações? Recusando-se a comentar, o professor deixou o entusiasmo inicial da comunidade diminuir. Com o tempo e sem novas provas, a verdade tornou-se sua defesa. Isso mostra a crença estoica de que você deve se concentrar no que pode controlar, como suas reações e ações, em vez de se preocupar com histórias que você não pode parar. Epicteto disse que se alguém diz coisas ruins sobre você, você deve sempre elogiá-lo. Este método contraintuitivo sugere que reagir à negatividade com positividade, ou neste caso, o silêncio, pode mudar o curso de interações improdutivas. Quando falsas acusações são feitas, responder calmamente pode mostrar respeito e confiança na verdade. Use isso em sua própria vida. Pense em como é importante esperar para responder às histórias até que a tempestade passe. Lembre-se de que a melhor forma de manter a paz e a imagem é viver pelo ideal que você prega, não lutando contra todos os sussurros. Em tais situações, ficar quieto não é apenas uma maneira de se proteger, é também uma maneira de mostrar sua dedicação aos princípios estoicos. Número 5. Como lidar com a perda. Como você lida com o silêncio total que segue uma grande perda? A perda é uma experiência humana comum que muitas vezes deixa um vazio cheio de tristeza e confusão. Mas o estoicismo tem uma maneira única de lidar com a dor. Por exemplo, C.S. Lewis, um autor famoso que escreveu sobre sua dor após perder a esposa no livro Uma Dor Observada, disse que a dor que sente agora é a felicidade que tinha antes. Esta é uma maneira muito estoica de pensar. Os estoicos acreditam que nossas experiências fazem parte de um fluxo natural maior de vida e que a perda e o amor sempre andarão de mãos dadas. Sêneca, um famoso filósofo estoico, disse que o dia em que nos preocupamos será o último na verdade, o aniversário da eternidade. Como sua resposta à perda pode mudar se você ver isso como uma mudança, e não como um fim? O que você pode ganhar aceitando o silêncio que vem depois da perda? Dê a si mesmo tempo e espaço para pensar e curar. Após a morte de sua esposa, C.S. Lewis encontrou consolo ao escrever sobre sua dor, transformando seu sofrimento em uma oportunidade de reflexão e crescimento. Da mesma forma, use o silêncio para processar suas emoções e encontrar força interior. Lembre-se de que a aceitação e a reflexão silenciosa podem trazer paz e entendimento, ajudando a transformar a dor em um caminho para a renovação e o crescimento pessoal. Número 6. Enfrentando a adversidade com resiliência. A vida está repleta de desafios e contratempos, e enfrentar a adversidade com resiliência é uma habilidade crucial que podemos cultivar com os ensinamentos do estoicismo. Considere o exemplo de um empreendedor que vê seu negócio falhar após anos de trabalho árduo. Em vez de se deixar consumir pelo desespero, ele recorre à filosofia estoica para encontrar força interior e determinação. O estoicismo ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas próprias reações e atitudes em relação a eles. Em vez de lamentar o fracasso,
O empreendedor se concentra em aprender com a experiência e adaptar sua abordagem para o futuro. Ele pratica a aceitação do que não pode ser mudado e busca oportunidades de crescimento pessoal em meio à adversidade. Da mesma forma, quando nos deparamos com desafios em nossas vidas, podemos seguir o exemplo do estoicismo ao enfrentar a adversidade com resiliência. Em vez de nos deixarmos abater pela negatividade, podemos escolher nos manter firmes em nossa determinação e buscar maneiras construtivas de lidar com a situação. Praticar a resiliência estoica envolve cultivar uma mentalidade de fortaleza interior e perseverança. Podemos encontrar inspiração nas palavras de Marco Aurélio, que nos lembra que a adversidade é apenas uma oportunidade para nos testarmos. Ao encarar os desafios com coragem e determinação, podemos transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento e fortalecer nossa resiliência emocional. Número 7. Vivendo de acordo com os princípios da virtude. Um dos aspectos centrais do estoicismo é a ênfase na virtude como caminho para uma vida significativa e realizada. Viver de acordo com os princípios da virtude significa cultivar qualidades como coragem, sabedoria, justiça e autocontrole em todas as áreas de nossas vidas. Considere o exemplo de um líder político que enfrenta uma decisão moralmente desafiadora em seu cargo. Em vez de ceder à pressão das circunstâncias ou buscar apenas o benefício pessoal, ele se volta para os ensinamentos do estoicismo para orientar sua conduta. Ele se pergunta: qual é a coisa certa a fazer, independentemente das consequências para mim mesmo? Ao viver de acordo com os princípios da virtude, o líder político busca agir com integridade e justiça, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Ele entende que a verdadeira grandeza reside não na busca do poder ou da fama, mas sim em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Da mesma forma, podemos aplicar os princípios da virtude em nossas próprias vidas, buscando cultivar qualidades como honestidade, compaixão e humildade em nossas interações com os outros. Ao viver de acordo com esses princípios, podemos encontrar um sentido mais profundo de propósito e significado em nossas vidas, e contribuir para um mundo mais justo e compassivo. E racional, em vez de reagir emocionalmente. Lembre-se de que sua resposta não precisa ser imediata. Às vezes, é melhor esperar até que você tenha uma visão mais clara da situação antes de agir ou responder. Praticar o silêncio estoico diante de rumores infundados envolve manter a calma e a compostura, mesmo quando enfrentamos falsas acusações ou difamação. Ao escolher não alimentar os rumores com uma resposta impulsiva, podemos mostrar aos outros nossa força interior e nossa confiança na verdade. Além disso, o silêncio estoico nos ajuda a manter o foco em nossos próprios valores e princípios, em vez de nos deixarmos distrair pelas opiniões dos outros. Ao permanecer fiéis a nós mesmos e ao que sabemos ser verdadeiro, podemos navegar pela ignorância com graça e dignidade. Portanto, da próxima vez que nos depararmos com rumores infundados, podemos seguir o exemplo do estoicismo ao escolher o silêncio como uma resposta poderosa. Ao fazer isso, não apenas protegemos nossa própria paz interior e integridade, mas também enviamos uma mensagem clara de que não seremos perturbados por falsas acusações ou difamação. O silêncio após uma perda não é uma maneira de esconder ou negar o que aconteceu, é uma oportunidade para encontrar um significado além da dor que estamos sentindo. Deixe seus sentimentos seguir seu curso sem impedi-los, mas também reserve um tempo para refletir e encontrar uma perspectiva que possa ajudá-lo a seguir em frente. Reflita sobre como você lidou com perdas no passado e como a prática estoica do silêncio reflexivo pode ser uma ferramenta valiosa durante momentos de luta no futuro. Considere como essa abordagem não apenas pode promover sua própria cura, mas também impactar a jornada de cura daqueles ao seu redor. Lidar com a morte e a perda é uma das experiências mais desafiadoras da vida. O estoicismo oferece conselhos atemporais sobre como enfrentar esses tempos difíceis com uma atitude resiliente e pacífica.
Reconhece e aceite seus sentimentos como reações normais à vida e permita-se sentir e expressar sua dor. Escrever em um diário ou conversar com um amigo confiável pode ser uma forma útil de processar esses sentimentos. De acordo com a teoria estoica, é importante discernir entre as coisas que podemos e não podemos controlar. Concentre-se no que você pode mudar em relação à perda e deixe de lado o que está além de seu controle. Veja a perda como uma oportunidade de crescimento pessoal, uma chance de se tornar mais forte, mais sábio e mais compassivo. Pratique a gratidão diariamente, escrevendo uma lista das coisas pelas quais você é grato, para ajudar a mudar o foco de sua mente da perda para as bênçãos que você ainda tem. Além disso, buscar apoio de grupos estoicos ou conversar com amigos e familiares pode oferecer conforto e suporte durante momentos de luto. Lembre-se de que não está sozinho nessa jornada e que o estoicismo pode fornecer uma estrutura sólida para enfrentar a dor e encontrar significado na adversidade. O estoicismo nos ensina a sermos fortes e resilientes diante da dor da perda. Ele nos encoraja a reconhecer nossos sentimentos, focar no que podemos controlar e mudar nossa perspectiva para uma de gratidão e crescimento. Essas técnicas não apenas podem nos ajudar a curar individualmente, mas também a nos tornarmos fontes de apoio e inspiração para aqueles ao nosso redor. Além disso, o estoicismo nos oferece orientações valiosas sobre como navegar pela ignorância com graça. Ao nos depararmos com pessoas que não compreendem ou que têm crenças equivocadas, podemos escolher responder com paciência e compreensão, em vez de tentar convencê-las à força. Assim como Galileu, cujo silêncio diante da oposição feroz refletia sua convicção na verdade, podemos aprender a focar em nossas próprias ações e aceitar que não podemos controlar as crenças dos outros. A história do líder comunitário que enfrentou falsos rumores também nos mostra como o silêncio estoico pode ser uma resposta poderosa à difamação. Ao permanecer em silêncio e continuar seu trabalho com dedicação, esse líder demonstrou que as ações falam mais alto do que os boatos. Ele escolheu não se deixar perturbar pelas falsidades e, em vez disso, focou em sua missão e valores, mostrando assim ao seu povo o verdadeiro significado da integridade e da determinação. Ao lidar com rumores em nossas próprias vidas, podemos seguir o exemplo desse líder, mantendo a calma e o foco, e escolhendo responder de maneira fria e racional. Podemos lembrar que as opiniões dos outros não definem nosso valor e que é o melhor concentrar nossa energia em nossas próprias ações e objetivos. Praticar o silêncio estoico nessas situações não apenas nos ajuda a manter nossa dignidade e autoestima, mas também nos permite crescer e prosperar apesar das adversidades. O estoicismo nos ensina a sermos fortes e resilientes diante da dor da perda. Ele nos encoraja a reconhecer nossos sentimentos, focar no que podemos controlar e mudar nossa perspectiva para uma de gratidão e crescimento. Essas técnicas não apenas podem nos ajudar a curar individualmente, mas também a nos tornarmos fontes de apoio e inspiração para aqueles ao nosso redor. Além disso, o estoicismo nos oferece orientações valiosas sobre como navegar pela ignorância com graça. Ao nos depararmos com pessoas que não compreendem ou que têm crenças equivocadas, podemos escolher responder com paciência e compreensão, em vez de tentar convencê-las à força. Assim como Galileu, cujo silêncio diante da oposição feroz refletia sua convicção na verdade, podemos aprender a focar em nossas próprias ações e aceitar que não podemos controlar as crenças dos outros. A história do líder comunitário que enfrentou falsos rumores também nos mostra como o silêncio estoico pode ser uma resposta poderosa à difamação. Ao permanecer em silêncio e continuar seu trabalho com dedicação, esse líder demonstrou que as ações falam mais alto do que os boatos. Ele escolheu não se deixar perturbar pelas falsidades e, em vez disso, focou em sua missão e valores, mostrando assim ao seu povo o verdadeiro significado da integridade e da determinação. Ao lidar com rumores em nossas próprias vidas, podemos seguir o exemplo desse líder, mantendo a calma e o foco,
e escolhendo responder de maneira fria e racional. Podemos lembrar que as opiniões dos outros não definem nosso valor e que é o melhor concentrar nossa energia em nossas próprias ações e objetivos. Praticar o silêncio estoico nessas situações não apenas nos ajuda a manter nossa dignidade e autoestima, mas também nos permite crescer e prosperar apesar das adversidades. O estoicismo nos ensina que, quando confrontados com a injustiça, devemos buscar justiça e força interior. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, podemos escolher responder com compaixão e sabedoria, como exemplificado por Nelson Mandela em sua luta contra o apartheid na África do Sul. Sua capacidade de manter a calma e buscar a unidade em face da adversidade mostra o poder do silêncio estoico como uma ferramenta para a mudança positiva. Por fim, ao lidar com insultos, podemos optar por responder com silêncio e compreensão, em vez de entrar em conflito. Assim como Mahatma Gandhi, cujo silêncio diante dos ataques verbais e físicos o ajudou a manter a calma e a ganhar apoio para sua causa, podemos encontrar força no silêncio estoico. Ao praticar a autodisciplina e manter a compostura diante das provocações, podemos transformar os insultos em oportunidades para demonstrar nossa integridade e força interior. Em suma, o silêncio estoico não é uma fraqueza, mas sim uma escolha consciente de agir com dignidade e sabedoria diante das dificuldades da vida. Ao seguir os princípios do estoicismo, podemos cultivar uma mentalidade de paz, compaixão e resiliência, tornando-nos melhores pessoas e contribuindo para um mundo mais justo e compassivo. Em resumo, ao adotarmos os princípios do estoicismo, podemos cultivar uma mentalidade de paz, compaixão e resiliência, tornando-nos melhores pessoas e contribuindo para um mundo mais justo e compassivo. O estoicismo nos convida a refletir sobre nossas ações e reações diante das adversidades da vida. Ele nos lembra que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar nossa resposta a esses eventos. Ao praticar o silêncio estoico e responder com calma e sabedoria, podemos transformar desafios em oportunidades de crescimento e fortalecimento pessoal. Além disso, o estoicismo nos ensina a buscar a virtude em todas as nossas ações e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Ele nos lembra que a verdadeira força reside em nossa capacidade de permanecer fiéis a nós mesmos, mesmo diante das provocações e injustiças da vida. Ao cultivarmos a integridade e a autenticidade em tudo o que fazemos, podemos inspirar os outros a seguir o mesmo caminho de virtude e excelência. Portanto, ao enfrentarmos os desafios da vida cotidiana, podemos nos inspirar nos ensinamentos do estoicismo para encontrar paz, compreensão e força interior. Ao praticarmos o silêncio estoico e vivermos de acordo com nossos valores mais profundos, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Você sabia que preparar um conteúdo como este demanda certo trabalho? E para continuarmos trazendo mais conteúdos relevantes como este, precisamos do seu feedback. Se você está gostando do vídeo, deixe um comentário abaixo. É simples e grátis, e isso ajudará o YouTube a entender que este vídeo é relevante para você. Então, vamos lá, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Em última análise, o estoicismo nos convida a viver com coragem, compaixão e sabedoria, buscando sempre a excelência em todas as nossas ações e contribuindo para um mundo mais justo e compassivo para todos. Que possamos encontrar inspiração nos antigos filósofos estoicos e seguir o exemplo deles em nossa jornada de crescimento pessoal e espiritual.